Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje 6 de outubro de 2015, ao vivo. Nós estamos conversando com José Emílio de Oliveira, ele é missionário da Igreja Cristã Casa de Oração, no bairro Kubitschek, onde ele congrega. E a gente estava comentando aqui em off, nesse intervalo, sobre um estudo que ele deu no último domingo e falava sobre veracidade da Bíblia. E eu comentava aqui com o José Emílio que nós vivemos hoje um mundo de muita competitividade, de muita demanda, de muita informação. Agora, por exemplo, enquanto esse programa está acontecendo aqui, existem dezenas, centenas de outros programas, de outros canais, onde você pode estar zapeando aí e achando outras informações. A gente está competindo com a internet e um mundo de muito questionamento em função, talvez, desse bombardeio de informações que a gente recebe diariamente, o dia todo, Tem gente que nem dorme, que fica em internet, em televisão, enfim. E diante desse estudo que ele deu sobre veracidade da Bíblia, eu vou colocar para ele aqui o seguinte: ele se converteu, aliás, vamos falar direto com você se converteu em 2 de novembro de 80, então dia 2 de novembro agora faz 35 anos. 35 anos. Queria colocar para você esse contraponto, como que era a igreja que você conheceu há 35 anos e a igreja de hoje, nesse mundo moderno, pós-moderno, e esse estudo que você colocou aí, rapidamente, que a gente tem 15 minutos, eu não quero estourar o tempo hoje, a gente tem 15 minutos para você falar sobre isso. Mas, diante desses questionamentos todos que existem, hoje eu vejo poucas mensagens falando sobre eternidade, ruas de ouro, mais cristal, viver eternamente. Se prega muitas outras coisas, mas fala-se pouco de eternidade. Seria um questionamento difícil, ou melhor, uma abordagem difícil de fazer diante dos questionamentos que existem hoje sobre a veracidade da Bíblia, sobre a eternidade. Enfim, a igreja de 35 anos atrás, a igreja de hoje, veracidade da Bíblia. Que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que eu acho um pouquinho até meio complicado para falar, mas você tem 35 anos de estrada, eu acho que é tranquilo para você. Na verdade, a questão bíblica, ela é uma questão de... você tem que basear tudo em fé. É isso que funciona. Isso não tem jeito. A ferramenta é essa. A ferramenta é essa. A igreja, ela tem um grande desafio. Chama-se evoluir sem se contaminar. Agora, ninguém faz isso se ele não tiver apegado às Escrituras Sagradas. Se ele não crer verdadeiramente no que está escrito. As pessoas hoje dizem que têm fé. Muitas pessoas não têm muita fé. E fé para lá, e fé para cá e tal. Mas peraí, o que é fé? Nós precisamos de partir desse princípio. Quando nós abrimos a Bíblia na carta aos Hebreus, nós vamos virar no capítulo 11, no primeiro versículo. Está escrito assim: a fé, olha, prestem atenção nessa palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê não é fé. Então, fé é algo que você tem confiança no invisível. Então, a palavra de Deus, ela baseia em fé, em primeiro lugar. E nós estamos falando aqui, expondo para os nossos telespectadores, exatamente o que é fé. Então, fé é algo que eu não posso ter para você, e nem você pode ter para mim. Aliás, eu não posso ver a fé. Ela existe. Por exemplo, só vou dar um exemplo bem rápido. Se você, amigo telespectador, me perguntar onde está o céu, eu não vou falar para você onde está o céu. Mas eu sei que ele está lá, em algum lugar, porque Deus assim falou na palavra dele, e um dia eu estarei lá. E isso é fé. E nada me demove disso. Mas quanto à veracidade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, ele fala a respeito disso. E, se você me permite, eu até quero abrir a Bíblia aqui, e eu quero ler esses dois versículos
para que fique assim bem marcado na nossa, no nosso dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E que os nossos amigos possam entender isso aqui. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz assim, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por que ele escreveu isso aqui? Porque uma grande maioria de pessoas, eu posso dizer, a grande maioria diz assim. Ele lê o texto e diz assim, mas eu penso assim. Ou seja, ele pensa assim. Mas no versículo 21, vem dizendo assim, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso significa que o homem carnal, ele não pode entender isso, a palavra de Deus, se não for orientado pelo Espírito de Deus. Aí você pergunta, mas como é que então eu posso interpretar a Bíblia? Eu vou chamar o Espírito de Deus e falar assim, interpreta aqui para mim? Não, isso seria até meninice. Mas eu posso também mostrar para as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos assiste, que essa questão do Espírito Santo, que muitas pessoas confundem muito uma coisa com a outra, olha só o que diz aqui Efésios capítulo 1 e versículo 13. Porque aqui você vai entender como é que você pode adquirir esse Espírito que vai te orientar nessa caminhada. Versículo 13 diz assim, quando Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre Jesus, porque essa era a pregação de Paulo, essa é a pregação que eu faço. Cristo Jesus, Salvador e Senhor, que Jesus não quer ser só Salvador do mundo, ele é o Salvador do mundo, mas ele quer que individualmente as pessoas o tomem como Senhor, ou seja, dirigente da vida dele. Então, no versículo 13, Paulo falando sobre Jesus, ele vem falando aos Efésios, em quem o quê? Em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, da nossa herança, para a redenção e possessão. Quando você crê em Cristo, quando você crê no Evangelho de Cristo, e diga-se de passagem que crer, você precisa de entender, até pelo dicionário português, que você vai entender que crer não é apenas abrir a boca e dizer eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, não é isso. Crer, se você for para o dicionário, você vai ver lá que é abraçar, lançar-se em, é descansar, é quando você entrega totalmente. Acredita e pronto. E pronto. Nada vai me tirar isso do meu coração. Então o que acontece? Quando você faz isso de fato, o Espírito de Deus passa então a habitar no seu coração. E é Ele que vai ser agora o gestor da sua vida. Foi isso que aconteceu na história de Nicodemos. Foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Então, esse mesmo Espírito é que vai fazer, ou vai provar para mim, ou vai me convencer que o Evangelho, a palavra de Deus, é a verdade e é inspirada por Deus. Agora, volto ao que eu disse no começo. A veracidade da Bíblia é uma questão de fé. Não tem como eu implantar ela no coração de ninguém e nem alguém implantar no meu coração. Agora eu te pergunto, lá há 35 anos atrás, quando você se converteu, era mais fácil falar do Evangelho? Era mais fácil falar de fé? Era mais fácil que as pessoas, digamos, crescem
E hoje, nesse mundo de tantas especulações, de tantos questionamentos, hoje você vê mais dificuldades em evangelizar? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Você falou na sua palavra aí na introdução sobre a questão das informações. E informações, se você vai lá na internet, olha, eu sou totalmente leigo nessa questão da internet. Mas eu vejo, né, a minha esposa que lida muito com isso, os meus filhos, mas eu vejo ali, quando você coloca uma pergunta, vem 1 milhão de informações. Parece lá, existem 1.300.000 respostas. Sem dúvida nenhuma. Então, ficou mais difícil de você dar uma informação que o pessoal considera simples, arcaica, da Bíblia Sagrada, com palavras. Quando eu comecei a fazer teologia, não no seminário, mas estudar teologia, eu comecei isso foi exatamente para ter uma melhor colocação para as pessoas que me cercam. Conversar melhor, falar melhor, mostrar para as pessoas com mais direto, ser mais direto naquilo que Deus tem, com mais clareza, né, a exposição da palavra de Deus para as pessoas. Agora, sem dúvida, é mais difícil, por quê? Porque até a fé, segundo a palavra de Deus, ela seria apequenada, ia acabando, esfriando. Por quê? Tiago, escrevendo, ele diz que muitas pessoas, desculpem se eu citei a palavra errada, mas eu creio que sim, Tiago, a mente da gente falha um pouquinho, mas fala exatamente da dúvida das pessoas, que elas iriam dizer assim, olha, mas desde que do passado que se fala a respeito disso, mas nós estamos já numa certa idade e nada aconteceu, falando da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar um povo. Então você percebe que aí, ou seja, lá ele já estava prevendo, já questionava essa questão, já questionava esse momento em que nós estamos vivendo, em que o descrédito, a descrença tem chegado. Agora, em parte, e eu creio que uma grande parte também, o descrédito vem dos mesmos pregadores, que hoje já mudou. Ao invés de pregar uma eternidade com Deus, estamos pregando quase que uma vida eterna na terra, onde as pessoas querem ganhar, comprar, ter. Nada contra a pessoa ganhar, comprar, estudar, nada disso, não é contra isso não, nós precisamos fazer isso mesmo. Mas a questão é que nós temos que saber que nós não somos eternos aqui e que nós temos que devemos preocupar com o futuro. E que futuro é esse? É o amanhã? Como é que meu filho vai formar? Isso não, isso aí já é uma preocupação diária. Eu estou falando de alma, de ligação com Deus. O que vai acontecer depois? Exatamente, de eternidade. De eternidade, falar de eternidade. E é isso que não se prega mais hoje, né? Aliás, eu faço congresso em alguns lugares. Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em vários lugares. Eu faço congresso aqui mesmo no Espírito Santo, em algumas igrejas que nós somos convidados. E isso, em alguns lugares, alguns líderes de igreja já nos chegam dizendo assim, olha, não fala muito sobre inferno, sobre essa questão de final, não, porque isso assusta muitas pessoas, não sei o quê. Mas a palavra de Deus, ela não vem para dar tapinha nas costas de ninguém. O Senhor falou, existem duas classes de pessoas, salvos e perdidos. E eu preciso de passar isso como uma realidade da Bíblia Sagrada. Tem solução? Tem. É só crer no nome do Senhor Jesus como Salvador, sabendo que crer não é apenas dizer, eu acredito. Não é isso. É entregar-se totalmente. Então, eternidade. Tem, biblicamente? Tem. De que forma? Perto de Deus ou longe de Deus. Deus não criou uma alma para morrer. Deus criou uma alma eterna. E essa alma, um dia, estará diante, acredite o homem ou não, ela estará diante de Deus e haverá de prestar conta de todas as coisas. Aliás, né, o sábio Salomão escreve, né, lá no livro de Eclesiastes, ele fala a respeito disso.
Jovem, recreia a sua vida, goza tudo que você tem, mas presta atenção, de tudo isso, Deus te pedirá conta. Então, o sábio Salomão já falava a respeito disso, lá em Eclesiastes. Falando de fé, só para a gente ir para o nosso intervalo, voltar para o terceiro e último bloco, eu ouvi há muitos anos atrás o Luiz de Almeida Marim, que é um dos caras mais inteligentes, digamos, do Brasil, um dos consultores mais renomados no mundo, e ele dizia o seguinte, que uma das maiores provas de comprometimento e de crença e de fé, usando um exemplo bem extremista, são os extremistas do Oriente Médio. Eles acreditam tanto que eles vão para a eternidade sem virgens, que eles amarram lá 10 quilos de dinamite e explodem. E isso é crer. Então ele usou um exemplo bem extremista, eles acreditam mesmo. Né? Então, só para dar um exemplo do que é acreditar ao extremo. A gente vai para mais intervalo, voltando já com sala de imprensa. Até já.